Então, é muito fácil, como a extrema-direita, dizer é só... a gente, se tem uma pistola, vamos com uma metralhadora. Quem dera fosse tão simples assim, né? Não é. É só isso. Eu acho que o campo progressista deveria se debruçar sobre isso com muito mais responsabilidade e compromisso com entender que as coisas não são simples. Eu queria lembrar, dizer, confirmar assim, o que a Yara disse. Nós temos um problema gravíssimo de saúde mental no Brasil. Faz muitos anos que, a partir de reportagens que eu fiz com psiquiatras e psicólogos, existe essa demanda para que o SUS inclua nos postos de saúde um psiquiatra. Nós estamos passando por um momento muito especial da nossa existência como humanidade, porque nós temos problemas gravíssimos de cognição que começam na idade muito jovem, relacionados à utilização de novas tecnologias, das telas, crianças que começam já a viver as telas, quer dizer, nosso cérebro está sendo bombardeado de uma maneira como nunca foi na história, então a questão psiquiátrica é uma. A segunda é o discurso do ódio. A mulherzinha das florzinhas na cabeça não pode ser dissociada disso. Ela é de Santa Catarina. O Rovai perguntou num tweet dele que precisamos também olhar para Santa Catarina. Por que isso acontece lá em Santa Catarina, como aconteceu em Porto Alegre, como os grupos neonazistas que se espalham pelo sul do Brasil, né? Então, assim, a relação do discurso do ódio também acaba funcionando. Aquela mulher com as florzinhas na cabeça e uma metralhadora é um símbolo potentíssimo que chega para todas as pessoas que, tipo, tá liberado, você entende? Então, assim, chega para todos. E, finalmente, uma questão muito séria é essa das redes sociais. Existem grupos que, por incrível que pareça, que curtem e festejam os massacres. Eu fiz uma longa cobertura do posterior àquele massacre de Suzano, e o menino que bolou tudo era o menino que não tinha praticamente formação familiar, ele era um menino que vivia isolado dentro de casa, foi influenciado por amigos, era uma criança, obviamente, em busca um jovem em busca de se afirmar na sociedade, e se afirmou da pior maneira possível. Eu acho que a Fórum fez muito bem de não publicar nem nome, nem imagem desse assassino de hoje, mas a cena dele num elevador, fazendo como se estivesse se preparando para um combate, diz muito do estado mental desse ser que fez essa barbaridade. Então, acho que, como vocês vinham dizendo, é um conjunto de ações, inclusive no campo da política, desse discurso bolsonarista de vamos metralhar os petralhas, um discurso que é muito perigoso. Ele sai do campo da política e cai no campo da barbárie como um todo, Miguel, na minha opinião. Eu tenho feito uma pesquisa sobre o futuro da política, né? Estou preparando uma matéria para Fórum, tenho ouvido especialistas, e esse ano a Zenha, Miguel, comunidade, completa 10 anos das jornadas de junho. E, embora a gente tenha, lógico, lá atrás, o que culminou naquelas jornadas de junho, a partir das jornadas de junho, a gente passou por uma mudança muito profunda na sociedade, que inclui vários aspectos, inclusive, e isso aqui não é uma crítica, é só uma observação, o reforço da pauta identitária, que, infelizmente, pode ter deixado de fora esses jovens brancos com a masculinidade muito frágil, né? É uma das milhões de facetas desse problema tão sério, mas que aí é o que o Azen está dizendo, existe também um componente político nesse fenômeno de violência que a gente está vivendo e que a gente precisa se debruçar sobre isso com responsabilidade, sem fazer juízo moral. Não estou aqui, eu não sou contra a pauta identitária, não é isso, mas a gente precisa encarar, sabe, Azenha e Miguel, um debate sério sobre
as consequências de como é que ocorrem os desdobramentos dessa luta, né, identitária, que é muito justa, mas que, no final das contas, acaba criando esse fenômeno desses jovens brancos, héteros, pobres, que se sentem excluídos das políticas públicas e acabam sendo acolhidos nesses grupos fundamentalistas e violentos, que têm como base a misoginia. Né? E eu falo isso como uma mãe de 3 homens, né, brancos, héteros, e que tem todo o acolhimento na família, mas que a gente precisa ficar de olho. Yara, você frequenta a Deep Web? Eu, por uma questão de jornalismo, de pesquisa, de investigação jornalística, fiz muitas pesquisas na Deep Web, quando tinha aquela moda de que um jovem incentivava o outro a cometer suicídio. Não sei se você se lembra dessa loucura que aconteceu. Isso está repleto disso na Deep Web. Eu não estou dizendo que a pessoa que cometeu o assassino de hoje frequentava a Deep Web, não sei mais sobre ele, mas estou dizendo é muito comum, e o alerta que você fez em relação a este mês tem a ver aí com isso. Tem gente que cultua os assassinos de Columbine. O mundo está louco a esse ponto. Tem gente que bate palmas para o assassino do cinema de São Paulo. Eu fiz matéria sobre o Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque recebeu centenas de cartas de mulheres que queriam namorar com ele. Então, só que isso antes ficava, Miguel e Yara, ficava escondido. Por causa das redes sociais, essa doença que ficava lá no fundo, ela encontrou vasos comunicantes e ela se expandiu e ela tem respaldo. Vamos dizer que eu decida hoje, vou matar todos os meus vizinhos. Eu vou pensar comigo mesmo, é uma loucura. Mas se eu tiver 50 pessoas me dizendo numa rede social, vai lá, mata mesmo, que é legal, você se sente empoderado para fazer isso. Acho também a sua pauta muito importante, Yara. Acho que a discussão tem que ser ampla, não pode haver aproveitamento da politização partidária em cima dessa questão, mas nós não podemos esquecer desse discurso da barbárie, que é o discurso do bolsonarismo. É o discurso de vamos metralhar aquela imagem, vamos metralhar os petistas, que ficou tudo por aquilo mesmo, que não teve consequências. Então, esses comportamentos que não têm consequências criminais é que acabam incentivando as pessoas à barbárie, ao vale tudo. Eu vou pedir para o Guilherme colocar o vídeo aqui dos ministros, mas só um comentário rápido sobre o que a Yara falou. É verdade, Yara. Eu acho que a única solução, a única coisa que me vem à cabeça, Azenha, é a única coisa a qual me agarro, né? É a ciência, né? É você estudar esses fenômenos, né? Ter uma política pública para isso. Eu não consigo visualizar outra saída, porque é tão chocante, é tanta perplexidade, né? Que o que eu posso... qual é a solução para esse tipo de insanidade? Ciência, né? É a única coisa que a humanidade inventou há muitos anos atrás, né? Sempre que a humanidade se depara com fenômenos muito misteriosos, é a ciência que consegue chegar a uma solução, ela consegue chegar. Então, claro que tem uma explicação. Né? Não Miguel, eu tenho visto em rede social, mas agora que a porta foi arrombada, não. O que o governo está fazendo é o justo. É estudar o assunto, é chamar quem é do ramo, quem é especialista. A Yara, que é mãe de 3 meninos, outras mães de meninos, estudar em seu amplo aspecto esse fenômeno. Mas não é como o Daniel Cara, especialista em educação, disse numa entrevista, o próximo episódio já está programado, é uma questão de tempo até que venha o próximo episódio. Então é um momento que nós estamos enfrentando de crise. Não é um episódio isolado, vocês estão vendo o que tem acontecido em escolas, desses ataques a escolas. É preciso se debruçar sobre ele com todo o nosso saber para tomar múltiplas. E também não é um problema que vai ter uma solução única, um tiro único, não. É multidisciplinar, leva tempo para chegar a soluções, mas certamente
só a ciência, só através da ciência e do estudo desse fenômeno que a gente vai conseguir dar algum tipo de solução para essa barbárie. Eu queria só arrematar aqui, dizendo que é muito perigoso a gente simplificar respostas para questões tão complexas. Eu, como sou marxista, as coisas, inclusive, muitas vezes, elas são contraditórias. Coisa que você acha que não tem a ver, está relacionado. Isso tem a ver, está relacionado com estrutura familiar, né? A quantidade de pais, de homens que estão presos, entendeu? Que deixam a mãe sozinha, que trabalha o dia inteiro cuidando dos filhos. Então, são muitas questões para serem analisadas. Então, é muito fácil, como a extrema-direita, dizer é só... a gente, se tem uma pistola, vamos com uma metralhadora. Quem dera fosse tão simples assim, né? Não é. É só isso. Eu acho que o campo progressista deveria se debruçar sobre isso com muito mais responsabilidade e compromisso com entender que as coisas não são simples. É isso que eu gostaria de comentar. A Fórum está fazendo a cobertura desse horror lá em Blumenau, né? E até tem uma notícia aqui, você vê como tem a ver com política, né? Por exemplo, essa deputada federal que tirou uma foto com um fuzil e com uma mão... da nata, né? Ela fez uma postagem agora que o pessoal ficou assim, para que isso? Em que ela reclama que a mídia não está especificando com destaque que era uma arma branca, que não era uma arma de fogo. Isso aqui é mentira, a mídia está falando que é machado, mas a preocupação dela, tanta obsessão para defender arma de fogo. Agora, vê que essa mulher é burra, né? Para usar um termo delicado e elegante. Se fosse uma arma de fogo, era muito pior, evidentemente, né? Muito pior. Então, tem a ver com a questão política. É mais um motivo para combater a arma de fogo. Porque se ele tivesse com uma arma de fogo de dupla repetição, ele teria matado 50 crianças e não 4. Essa mulher é burra, como você disse. Ela não é burra, não. Ela é má. Ela é má. Ela usa a estética da Barbie, entendeu? A Barbie fascista. Com aquela coroa de flores. Não é burra, não. Ela é má mesmo. A coroa de flores é em homenagem às vítimas que o discurso de ódio dela causa. Essa mulher é um perigo. Ela é um perigo. Ela é um perigo, como muitos outros bolsonaristas, mas ela é um perigo porque ela dissimula. Aliás, um evento que eu assisti, do qual ela participou, em que os bolsonaristas em massa pregavam o golpe, inclusive ela assistiu, ela não falou nesse evento, mas é assim, ela é o exemplo imagético da contradição entre quem usa flores na cabeça e prega o ódio, e o assassinato e a bala. Mas é muito curioso, Yara, que nesse evento todas as referências feitas pelos bolsonaristas intelectuais eram a pessoas de esquerda. Eles falaram em George Orwell, eles falaram em... Era inacreditável. É inacreditável. Você assiste aqui e fala, de onde vem essa gente? Todas as referências intelectuais citadas por eles eram de esquerdistas. E eles estavam pregando o golpe, destruição da democracia brasileira, fim do... Não a morte do Lula, mas a morte política do Lula. Enfim... Essas pessoas são muito perigosas, muito perigosas.